Hoje continuamos a série Face a Face, encontros imediatos de terceiro grau. Hoje continuamos uma série que fala sobre encontros pessoais que as pessoas tiveram com Jesus e de como nesses encontros pessoais a vida das pessoas é transformada. Aliás, não há forma da vida das pessoas ser verdadeiramente transformada sem um contacto direto com Jesus. Podemos passar por momentos de ilusão temporária, com vidas que são à partida mudadas em algum momento, em alguma fase, em alguma área, mas a transformação plena só acontece quando encontramos Jesus. E o face a face recorda-nos que só podemos ver essa vida transformada, não é só estando ao pé de Jesus. Nós já vimos ao longo desta série que muitas pessoas estavam ao pé de Jesus e queriam matá-lo. Não viram as suas vidas transformadas. As vidas são transformadas quando olhamos Jesus olhos nos olhos e permitimos que Ele opere na nossa vida. Hoje vamos falar de como a palavra de Jesus, que nasce obrigatoriamente de uma relação pessoal com o Mestre, nos liberta a nós das tormentas. E todos nós temos tormentas. Um dos maiores teólogos do século XX protestante foi Jürgen Moltmann. Ele escreveu um livro chamado O Caminho de Jesus Cristo. Ele chama a atenção que tanto no mundo antigo como no mundo moderno de há 60 anos atrás, tanto no mundo do tempo de Jesus como no mundo do século XX, os relatos de cura, os relatos de expulsão de demónios são normais. Não é esse o diferencial de Jesus. Jesus não se tornou diferente por curar pessoas ou por expulsar demónios. A diferença, refere este teólogo, está em que Jesus, ou com Jesus, se manifesta, se inicia a vitória da vida sobre a morte. Este teólogo afirma então: o reinado de Deus expulsa da criação as forças da destruição. Os demónios, os ídolos, a cura vem sobre as criaturas danificadas por eles. Se chega ao reino de Deus, como Jesus anuncia, então também chega a salvação. Se chega a salvação à criação, também chega a cura das criaturas de corpo e alma. Chega a cura do indivíduo e da comunidade, dos homens e da natureza. Ao iniciar a mensagem desta manhã, é importante que tenhamos consciência que a restauração das nossas vidas caídas vem unicamente pela pessoa de Jesus Cristo. Que a possibilidade de deixarmos de viver vidas atormentadas vem unicamente por um contacto direto com Jesus. É Ele que inicia a vitória plena sobre a morte. É Ele que inicia a vitória plena sobre as tormentas da vida. É Ele que inicia a mudança da nossa vida, de uma vida caída para uma vida vivida em plenitude. Ele é o início e o fim da nossa restauração. É isso que hoje vamos ler. Convido-vos a ler Marcos 7, 31 a 37. Marcos 7, 31 a 37. Jesus saiu da região de Tiro, passou por Sidom, seguiu em direção ao lago da Galileia e dali partiu para o território das 10 cidades. Trouxeram-lhe então um surdo que também falava com dificuldade, e pediram a Jesus que pusesse as mãos sobre ele para o curar.
Jesus afastou-se da multidão, levou-o consigo, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou-lhe na língua com saliva. Em seguida, levantou os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Os ouvidos do homem abriram-se imediatamente, a língua desprendeu-se e ele começou a falar bem. Jesus disse a todos os que ali estavam que não espalhassem a notícia. Mas quanto mais ele dizia que não falassem, mais eles contavam o que tinha acontecido. Estavam todos muito impressionados e diziam: tudo quanto ele tem feito é maravilhoso. Até põe os surdos a ouvir e os mudos a falar. Vamos orar. Bondoso Deus, que hoje possas fazer-nos ver aquilo que ainda nos está velado e fazer-nos proclamar aquilo que ainda guardamos dentro de nós. Ensina-nos nesta manhã, cuida de nós nesta manhã, chama-nos para junto de Ti nesta manhã. Por Cristo Jesus. Amém. Vivemos num mundo de pessoas que estão constantemente ligadas a todo o mundo. Como nunca, hoje é possível estarmos ligados a meio mundo sem sair do nosso sofá. Porém, também, como nunca, as pessoas se sentem cada vez mais sós. A definição de família cada vez vai reduzindo mais à nossa individualidade. O texto de hoje começa por falar de como Jesus percorre terras que à primeira vista não são terras bem vistas pelos judeus. Começa por nos dizer que Jesus vai a Tiro, a Sidon, que fica fora do território de conforto dos judeus, que Jesus fica aí e depois, ao voltar, não volta para a Galileia, vai para as 10 cidades, também um território que não era o sítio local de conforto para os judeus. As 10 cidades eram uma mistura de nabateus, de sírios, de judeus que tinham o culto instituído ao imperador e por isso tinham alguma liberdade, tinham moeda própria. Podiam ter comércio podiam exercer o comércio de forma muito mais livre do que a Judeia, por exemplo, ou a Galileia. Isto porque juraram fidelidade ao imperador, coisa que Jerusalém nunca fez. E podiam não fazer. O império dava a liberdade de os territórios que eram anexados poderem ou não manter os seus cultos pessoais. E Jerusalém manteve o seu culto. Aliás, quando o Império tentou colocar imagens em Jerusalém, os judeus colocaram a sua cabeça para ser cortada. Isto não acontecia nas 10 cidades. Nas 10 cidades o culto ao imperador era instituído. Nas 10 cidades havia fidelidade absoluta a alguém que dizia ser Deus, o imperador. E Jesus, ao voltar de Tiro e de Sidon, em vez de ir para o local de conforto onde os seus próprios discípulos iriam sentir-se muito confortáveis, o que ele faz é, vai para um sítio onde o imperador era considerado Deus. E é neste lugar que se nos conta que vai surgir um surdo-mudo, especificamente neste lugar. Aparece alguém diante de Jesus que não escuta nem fala corretamente. Sabem, os evangelhos não são escritos sem ter uma teologia profunda por trás. Os evangelhos, as histórias que nos são contadas, pretendem não somente contar histórias reais que aconteceram, mas falar de como nessas histórias o nome de Jesus é engrandecido e a soberania de Deus é manifestada. Neste lugar, numa terra de pagãos, onde os próprios judeus conviviam de forma harmoniosa com a cultura do seu tempo, Jesus é confrontado com alguém que não consegue escutar nem consegue falar.
Interessante que neste texto não há qualquer referência aos discípulos de Jesus. Jesus vai a uma terra estranha. Em princípio, os discípulos de Jesus andam sempre com Jesus. E há um episódio que conta a história de um milagre, de uma cura, e os discípulos de Jesus não são mencionados. Interessante ver também que o texto não esclarece quem é que traz este homem a Jesus. Eu acho que deliberadamente não se nos conta quem é que traz este homem a Jesus. Agora, partimos do princípio que, sendo numa terra estranha, numa terra pagã, terão sido as pessoas da própria terra que, ao escutar aquilo que Jesus fazia, pegam nesta pessoa e levam esta pessoa até ao Mestre. E este é um facto que nos deve chamar a atenção. A maior parte dos milagres que encontramos na Bíblia acontecem sobre pessoas que são trazidas por estranhos, não pelos discípulos. A maior parte dos milagres que encontramos na Bíblia ocorrem sobre pessoas que são trazidas por homens e mulheres que escutam quem é Jesus, que escutam aquilo que Jesus faz e que trazem as pessoas a Jesus, enquanto os discípulos tendem a ficar aos pés do Mestre e só saem quando são enviados. E esta é uma grande chamada de atenção para os crentes, para os discípulos de hoje. Temos de saber escutar quem está ao nosso lado, não conhece Jesus, mas provavelmente conhece a cultura muito melhor do que nós. Muito provavelmente conhece a miséria muito melhor do que nós. Porque os discípulos de Jesus têm a tendência a ficar no conforto que são os pés de Jesus. No conforto que são os templos onde se celebra o nome de Jesus. Na teologia que sacraliza a fé. E a maior parte das pessoas que não conhece Jesus conhece muito mais a miséria que está à nossa volta. E então é muito normal que as pessoas que estão à nossa volta e que não são crentes tenham uma sensibilidade muito maior para a miséria deste mundo. Porque conseguem retirar os olhos do céu e conseguem colocar os olhos no irmão que está ao seu lado. Os discípulos de Jesus gostam de ficar agarrados à teologia, à lei, ao ritual ou à escuta, ao silêncio. E ainda que tudo isso seja importante, quando o discípulo de Jesus fica só por aí, perde completamente a visão do que é o ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação não acontece se não nos aproximarmos de quem está ao nosso lado. Assim, hoje, como nos tempos de Jesus, os discípulos são chamados a estar disponíveis para escutar, são chamados para estar disponíveis para os cegos, são chamados para estar disponíveis para os mudos dos nossos dias. Aqueles que vivem completamente alienados daquilo que é uma vida plena. Aqueles que, olhando, não conseguem ver nada mais do que a sua miséria. Aqueles que, tentando falar, não conseguem dizer nada mais do que expressões de dor. A dizer que este texto, a pessoa não era muda. A expressão é daquela pessoa que balbuceia alguma coisa, mas não se compreende o que ela diz. É o que acontece normalmente quando as pessoas são surdas, têm muitas vezes dificuldades em pronunciar-se, e aquilo que sai são palavras, muitas vezes, que não se compreendem. O teólogo checo Tomás Alick conta a história de Albert Speer. Albert foi o principal arquiteto de Hitler. Mais tarde, tornou-se ministro do armamento. E Tomás Alick conta a história de uma conversa que Albert teve com a sua filha, depois de tudo aquilo que aconteceu em volta do Terceiro Reich, do nazismo. E ele conta à sua filha que
Quando Hitler o convidou para aquele cargo, a proposta era extremamente aliciante, porque o convite era para ele poder fazer coisas que não se faziam há 2000 anos. Para ele poder projetar obras que não eram feitas desde o tempo de Jesus. E ele iria ter todas as possibilidades. Ele iria ter tudo aquilo que era necessário para exercer e para projetar e depois para implementar estas obras. Albert contou à sua filha que essa tinha sido a razão pela qual tinha fechado os olhos a tudo o resto. Que isso tinha sido suficiente para que tudo o resto passasse a ser relativo. Para que ele fechasse os olhos a tudo aquilo que tinha ocorrido debaixo do poder nazi. Como cristãos, nós também temos a tendência a dar de olhos fechados a quem está à nossa volta, à miséria do nosso mundo, à miséria das pessoas que se sentam ao nosso lado e de quem nós não conhecemos as histórias, dentro das igrejas. Porque cada vez mais tornamos a nossa fé num conforto pessoal, no qual nós nos sentamos aos pés de Jesus e esperamos que Ele fale diretamente e unicamente para nós. Como se Jesus fosse transformar a nossa vida de forma individual. Como se Jesus tivesse uma palavra só para mim. E então eu, estando aos pés de Jesus, vou escutar aquilo que Jesus me está a dizer e partimos do princípio que isso não influencia toda a comunidade. E digo-vos que se não influencia toda a comunidade, interpretamos mal aquilo que Jesus nos estava a dizer. Facilmente vivemos vidas completamente desconectadas com a realidade que é o Evangelho. Andamos cegos e mudos. Porque quando somos chamados a dizer em quem queremos e naquilo que queremos, passamos a ter muitas dificuldades em que isso se pagine com o Evangelho de Cristo. E começamos já a balbuciar, porque não conseguimos fazer outra coisa. Também os discípulos de Jesus têm uma grande probabilidade de andar cegos e de não conseguir ver as maravilhas que Deus nos chama a proclamar todos os dias da nossa vida. Mas não temos de viver assim. Todos nós chegamos aos pés de Jesus como cegos e mudos, mas não temos de continuar a viver assim. Se nos mantemos assim durante muito tempo, é porque algo na nossa caminhada com Jesus está a falhar. Quando estamos diante de Jesus, não temos de continuar de olhos fechados para a realidade que nos rodeia. Aliás, nós não podemos continuar de olhos fechados para a realidade que nos rodeia. Nós não podemos continuar sem ter uma voz profética. Uma igreja, discípulos de Jesus, que não olham para a realidade e que não têm voz profética, continuam sentados aos pés de Jesus, como se esse fosse o lugar para o qual somos chamados a estar. E lamento, igreja, não é aí que somos chamados a estar. Nós somos chamados para ser enviados ao mundo e anunciar a toda a criatura quem é o nosso Deus. Brennan Manning, num livro Um Vislumbre de Jesus, diz que uma vida de integridade nasce da fidelidade a um sonho. Uma vida de integridade nasce da fidelidade que todos nós podemos ter em relação a um sonho. E diariamente fazemos escolhas que se coadunam ou não com a visão do Evangelho. Todos os dias nós fazemos escolhas. E as escolhas que fazemos ou estão de acordo ou estão contra o Evangelho que defendemos. Ou seja, as nossas escolhas são um reflexo de se na realidade nós já aceitamos Jesus como Senhor e Salvador ou se o rejeitamos. Não há possibilidade de haver meio termo neste campo. Ou já aceitamos ou estamos a rejeitar. Isto é muito sério. Porque quando nos encontramos com Jesus, é para sermos transformados. Vejam os exemplos dos discípulos que durante a vida terrena de Jesus estiveram sempre cegos em relação a tantas áreas da sua vida. E quando falavam, mais valia estar calados muitas vezes.
Porque continuavam a libertar tudo aquilo que era o seu desejo pessoal, o seu orgulho, o seu desejo carnal. Mas quando Jesus ressuscitou, eles passaram a ver. Eles passaram a falar. Eles passaram a falar de uma vida, que é uma vida em plenitude. Quando Jesus chega perto de nós, quando Ele nos chama à parte, quando Jesus... Não sei se já todos tiveram essa experiência de ser chamados à parte por Jesus, para serem cuidados por Jesus. Mas quando isso acontecer, tenham atenção, porque é para mudar completamente a vossa vida. Não é para vos dar um cartão de boas-vindas. Quando são chamados à parte, é para serem transformados verdadeiramente. E então vão sentir o toque de Jesus. Vão sentir o toque nos vossos ouvidos. E vão passar a estar mais atentos àquilo que está à vossa volta do que alguma vez estiveram. Mas também vão sentir o dedo de Jesus a tocar na vossa língua. E vão saber que não vão poder continuar calados em relação às injustiças do mundo que vos rodeia. Não há possibilidade de sermos tocados por Jesus e a nossa vida se manter exatamente na mesma. A questão é que a maioria dos frequentadores de igreja pensam que já tiveram esse encontro. Eu acho que a maioria de nós aqui hoje diria que já tivemos esse encontro. Agora, o que o texto nos chama logo a seguir a atenção é para termos muita atenção sobre as consequências de nós sermos tocados por Jesus. É porque o texto diz claramente, aquele homem foi transformado, e o que é que aconteceu? As pessoas que eram pagãs, as pessoas de fora, que não tinham nada, que não tinham conhecimento de Jesus, que não caminhavam com Jesus, maravilharam-se com aquilo que Jesus estava a fazer na vida daquela pessoa. A pergunta hoje é, se todos nós já encontrarmos Jesus face a face, se Jesus já nos tocou, já nos abriu os olhos para o Evangelho, já nos abriu a boca para proclamar o Evangelho, as pessoas que estão à nossa volta dizem isso de nós? Ou através de nós? As pessoas que estão à nossa volta dizem, Jesus é mesmo grandioso. E isso vê-se na vida desta pessoa. E é que é extremamente desafiador olhar para o Evangelho como um desafio constante para as nossas vidas. Lá está. O templo é muito mais confortável. É um sítio onde nós conseguimos viver a fé de uma forma muito mais harmoniosa. Em princípio, não somos maltratados por ninguém. Em princípio, não há choques que não sejam ultrapassados. E hoje em dia, quando há, é fácil mudar de igreja. Ou seja, conseguimos sempre uma igreja no qual nos sentimos confortáveis. Mas o que o texto diz não é dentro das igrejas. É nas 7 cidades, é onde fazem o culto ao imperador, onde a cultura toma conta da vida das pessoas. Aí, nesse lugar, como é que as pessoas nos veem? E, acima de tudo, como é que as pessoas veem Jesus através de nós? Hoje temos de proclamar com a nossa vida a todos aqueles que vivem debaixo do poder do governante deste mundo, que é Satanás. Nunca se esqueçam do que é que diz Lucas 7. Lucas 4, Lucas 4 fala de qual é que é a missão de Jesus. Se somos discípulos de Jesus, se andamos atrás de Jesus sentindo a poeira das suas sandálias a vir para cima de nós tão perto que estamos de Jesus, nós temos que fazer exatamente aquilo que Jesus fez. E Jesus é chamado, em Lucas 4, a evangelizar os pobres, a proclamar a libertação dos cativos, a restaurar a vista aos cegos, a colocar a liberdade dos oprimidos e em proclamar o ano aceitável do Senhor. Se somos discípulos, temos que seguir a missão do Mestre. Hoje as igrejas são chamadas a evangelizar os pobres. Pobres mesmo pobres. As igrejas são chamadas a proclamar a libertação àqueles que estão presos. A restaurar a vista aos cegos. A colocar em liberdade dos oprimidos. E em proclamar o ano aceitável do Senhor. O ano em que todas as coisas são restauradas. O ano em que todas as coisas têm um novo começo. E esse novo começo é Cristo Jesus.
Na história que vos contava que Thomas Ali contava de Albert Speer, ele depois termina essa história dizendo: o encontro com Jesus é perigoso, porque as suas feridas retiram as traves dos nossos olhos. Cristo abre os nossos olhos e desvia-nos dos caminhos que tantas vezes e com tanto prazer seguimos de olhos fechados. É isto que nos faz Jesus. O seu sangue retira a trave que temos nos nossos olhos e não temos possibilidade nenhuma de continuar a dizer que somos cegos. Não somos. Podemos iludir-nos, mas não somos. O que Ali está a dizer é que não há qualquer hipótese de o cristão continuar a viver indiferente à vida de quem está ao seu lado. Não é possível ser cristão só. Não é possível ser cristão sem uma missão. Não é possível ser cristão sem Cristo. Não é possível. E como nos recorda João no livro do Apocalipse, se há coisas a que não será tolerada, são os cristãos que não são quentes nem frios, mas que se mantêm mornos a vida toda. Esses serão vomitados da boca de Jesus. Esses serão vomitados da boca de Deus. Não podemos continuar uma vida inteira indiferentes, porque não é possível ser cristão. E hoje em dia há muita cada vez mais, infelizmente, aquela noção que o papel da Igreja é anunciar o Evangelho, como se isso não tivesse implicações práticas. Como se isso não implicasse obrigatoriamente ir às cidades pagãs e fazer com que aqueles que não creem sejam curados, sejam transformados. Como se isso não implicasse obrigatoriamente atos de misericórdia e de justiça. Não é possível ser cristão sem atos de misericórdia e de justiça. É que não nos estamos só a iludir a nós. Estamos a dizer que esse é o Deus em que queremos. E então não é de admirar que as pessoas que não creem em Jesus, ao olhar para nós, possam não dizer o quão grande é o nosso Deus. Efatá, abre-te. Abre-te. Abre os teus olhos para o Evangelho. Abre a tua boca para proclamar. Sê voz profética onde estás. Sê voz transformador onde estás. Vai haver tensões. Sabem? João Batista acabou por ser morto porque levantou a sua voz contra Herodes e disse: não te é lícito. Um cristão tem que estar disposto a colocar a sua cabeça na bandeja. Mas não pode nunca deixar de dizer: não te é lícito. A voz da Igreja, em qualquer país, tem de ser sempre uma voz de edificação da sociedade. De edificação das estruturas. Das estruturas macro, governos, estruturas económicas, mas também de mudança de estruturas familiares e pessoais. A voz da Igreja tem de ser profética. A voz da Igreja tem de ser sempre uma voz que, ao olhar para o Evangelho, quando a vida que está à nossa volta, a cultura que está à nossa volta, for contra o Evangelho, dizer: não te é lícito. Nem que a nossa cabeça tenha de estar numa bandeja. Que as mãos de Jesus hoje te toquem. Possas sentir as mãos de Jesus nos teus olhos, na tua boca, nos teus ouvidos, nas tuas mãos. Que o teu corpo possa sentir a presença de Cristo. Que hoje possas sentir que és chamado a servir aquele que é o Rei dos Reis.
e o Senhor de todos os senhores que existem sobre a face da terra. Porque todos os joelhos se dobrarão diante deste Senhor. Que hoje possas sentir a alegria imensa de poder viver uma vida plena. Não uma vida de ilusão, mas uma vida plena, dada por Jesus. Vamos ficar um momento em silêncio e vamos orar. Vou voltar a fazer o exercício que fizemos na leitura orante. Inspirar fundo, expirar de forma lenta, até que o ar saia de dentro de nós. Inspirar a graça de Deus. Expirar o pecado. Inspirar a graça de Deus. Expirar as barreiras que nós colocamos à mensagem. Bondoso Deus, amado Pai, sabemos que o encontro com Jesus é perigoso, porque não nos vai deixar na mesma. Sabemos que o encontro com Jesus é perigoso, porque a trave que temos nos nossos olhos é tão confortável. Mas também sabemos que ao encontrarmos com Jesus, essa trave irá ser completamente anulada pelo sangue do Cordeiro. O que te pedimos, Senhor, nesta manhã é a coragem e a perseverança para assumir esse encontro como um momento transformador das nossas vidas. Podemos chegar cegos, podemos chegar surdos, podemos chegar mancos, mas não queremos voltar assim para o mundo que nos rodeia. Porque este mundo em que tu nos colocas já é o início do teu reino. Tu já o instauraste e nós queremos ser instrumentos nas tuas mãos, de forma individual, nas nossas famílias, nos nossos trabalhos, na sociedade onde vivemos, nas igrejas, Senhor Deus. Ó Senhor Deus, faz com que as igrejas sejam banhadas pelo sangue do Cordeiro, de forma a podermos proclamar a libertação. Podemos proclamar o ano aceitável do Senhor, o ano, o momento em que tudo se faz novo em Cristo. O momento em que o passado é apagado, o momento em que o passado é perdoado, o momento em que o passado deixa de ter influência sobre nós e nós passamos a viver à luz das tuas promessas. Que nós possamos escutar, abre-te, que o nosso coração se abra, que a nossa mente se abra e nós possamos viver à luz do Evangelho. Um Evangelho transformador, libertador, o Evangelho que vai fazer com que as pessoas que estão à nossa volta se virem para nós e através de nós vejam o Jesus que transforma vidas. E certamente irão dizer o quão maravilhoso tu és. Usa-nos no teu reino, por Cristo Jesus.